na nossa aula de matemática, nós vamos fazer a correção, né? A Pro tinha explicado algumas questões do REP de segunda-feira. Nós vamos fazer as correções, né, das outras atividades a partir da questão de número 3. E eu vou, se der tempo, eu vou estar explicando adição e subtração de números decimais. Eu já expliquei lá no comecinho da pandemia sobre adição e subtração de números decimais. Mas aí a gente vai estar revendo, expliquei a multiplicação também, só não entramos na divisão. E aí eu vou explicar um pouco mais, né, atenção ali na divisão de números que são, cujo resultado vai ser números decimais, números com vírgula, ok? Então, preciso que vocês peguem a apostila de vocês, página 103. Eu vou pegar uma garrafa de água, já volto. Ok. Ô, professora, eu fiz. Sim, já tá, era para ter feito era a meta de segunda-feira, se eu não me engano. Nós vamos fazer só a correção, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, a gente estava vendo a comparação de números decimais, né? E para comparar um número decimal, eu preciso olhar primeiro a minha parte inteira, comparo as partes inteiras. Se elas forem iguais, eu venho para a casa dos décimos. Aqui eu tenho 2 décimos e aqui eu tenho 7 décimos. A gente nunca vai olhar, pessoal, muita atenção nisso, porque alguns alunos da tarde confundiram e da manhã também. Você não olha o número total, esse todo que está após a vírgula. Porque se eu olhar o número total, se eu olhar aqui 25 e 7, 25 é maior do que 7, né? Só que não é assim que a gente compara números decimais, ok? Por quê? Porque significa, se eu tenho aqui dois algarismos após a vírgula, seria a mesma coisa que aqui eu ter 2 algarismos também, né? E esse 7 ser 70. Então, a gente nunca olha, você nunca vai olhar o número depois da vírgula e falar ali, 25 é maior que 7, então 1 inteiro e 25 centésimos é maior do que 1 inteiro e 7 décimos. Porque você tem que olhar casa decimal por casa decimal para comparar os números, ok? Então, como 1 inteiro e 25 centésimos, se eu complementar aqui com 0, vai ficar 1 inteiro e 70 centésimos, né? Se eu olhar aqui, o 2 é menor do que o 7. Então, esse aqui é menor. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho 3 inteiros e 3 inteiros. Na casa dos décimos, eu tenho 5 e eu tenho 5. Na casa dos centésimos, eu tenho 7. E aqui eu não tenho nada, significa que é representando um 0, né? E o 7 é maior do que o 0. Então, 3 inteiros e 57 centésimos é maior que 3 inteiros e 5 décimos. Então, sempre olhando. Então, confiram aí as outras questões, sempre olhando primeiro os inteiros, depois os décimos e depois os centésimos, né? Se a casa só tem décimo e o outro número tem centésimo, significa, se forem iguais, significa que ele é maior, tá? No caso aqui, ó, como aqui tem o mesmo inteiro, o mesmo décimo, aqui tem centésimo e aqui não, então, esse número que tem o centésimo vai ser um pouquinho maior. 4 inteiros e 17 centésimos é maior que 4 inteiros. 3 inteiros é maior que 2 inteiros e 6 décimos. E 4 inteiros e 17 centésimos é maior que 3 inteiros e 5 décimos. Na questão de número 4, o que era para fazer? Alguém, todo mundo conseguiu fazer certinho?
Vou interromper aqui, ó. Dá uma conferida aí. A Pro vai fazer dessa forma, mostrando, porque a gente está bem atrasado em matemática, tá? E se eu for ficar explicando um por um, aí a gente vai demorar muito e eu não vou conseguir finalizar os conteúdos. Então, para a gente conseguir finalizar... Posso falar uma coisa? Pode sim. A senhora já corrigiu essa página com a gente. Toda ela? Eu comecei Toda. Não, mas é que eu tinha... Começou. Você parou na 6. Você parou na 6. Comecei a fazer os exercícios e daí deixava vocês fazerem os outros, né? É. Ok. Aqui a mesma coisa. Vai olhar as fichas. Primeiro vou comparar o quê? Os inteiros. Depois vou comparar os décimos, né? Então, ficou 1 inteiro e 30 décimos, 1 inteiro e 37 centésimos, 1 inteiro, aqui, pessoal, a turma da tarde confundiu, ó. 1 inteiro e 641 milésimos, e depois que é 1 inteiro e 665 centésimos, tá? Por quê? Porque nós temos que olhar, ó, casa decimal por casa decimal. Então, aqui o 4 é menor do que 5. Então, 1 inteiro 641 vem antes do 5, ok? Para que vocês participem mais, eu vou pedir para ir me dando as respostas, vou chamar os nomes, e aí vocês vão me dando as respostas de vocês. Aí, se alguém teve algum erro, tem alguma dúvida nessa questão, me chama que a Pro vai estar tirando a dúvida, ok? Eu só vou colocar na página certa aqui. Na questão de número 5, nós fizemos toda a número 5? Sim, sim, sim. Então, ficou faltando só a 6. É. Tá, ok, então. Então, vamos lá. É porque às vezes eu termino com uma turma, não termino com a outra e eu acabo me confundindo. Então, aqui na número 6, era para fazer o contrário, né? Era para compor o número que estava decomposto. Então, 2 inteiros, 8 centésimos, 8 décimos, 3 centésimos e 4 milésimos. É só colocar aqui o número que é inteiro, pôr a vírgula e escrever os números sem zeros. Ok? 60 mais 1, como são os dois são números inteiros, junta aqui o 61, mas não tenho nenhum décimo, então na casa dos décimos eu não vou ter número, vou ter que pôr um zero. 1 centésimo e 1 milésimo. Então, ficou 61 inteiros e 11 milésimos. E aqui, a parte inteira são esses 3 números aqui. Então, vai somar 500 mais 40 mais 3, que dá 543. E repito só os algarismos sem o zero. 765 milésimos. Vou pedir para... Deixa eu ver quem aqui. Tiago. Tiago, lá na página 104, era para colocar o valor dos lanches, né? Em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Como que ficou essa sequência, Tiago? Qual foi o primeiro número? Primeiro valor? O menor é 6,89 décimos. Ó, um pouquinho. Quando eu tenho 2 algarismos após a vírgula, é centésimos. 1 algarismo décimo, 2 algarismos centésimos, 3 algarismos milésimos, ok? Tá. Lembra sempre da quantidade de zero. Décimo está relacionado a 10. Só que o 10 tem quantos zeros? 1, 0. Então, um número é décimo. O 100 está relacionado a centésimo. Centésimo tem quantos números? 2. Quantos zeros? Espera aí. São 2 números porque o 100 tem 2 zeros. E aí o 1000 também, quando tem 3 números, é milésimo, porque está relacionado a 1000 e o 1000 tem 3 zeros, ok? Então, vamos lá. Então,
Lê para mim esse número antes da vírgula, lê inteiros e aí lê os números decimais, conforme a quantidade de números. Inteiros e 89 centésimos. Ok. 8 inteiros e 59 centésimos. 9 Espera só um pouquinho, inteiros e Tiago. Aqui, pessoal, como a gente está falando de valores, já pode falar até centavos, né? Porque a gente está falando de reais aqui. Então, são R$6,89, R$8,59, porque são valores do real, tá? Pode continuar, Tiago. R$ 9,79, R$14,29, R$14,99, R$16,99. Ok. Qual que era o lanche mais caro dessa lanchonete? Sanduíche O sanduíche de pernil. E o mais barato era? sanduíche de mortadela. Exatamente. Muito bem, Tiago. Parabéns. Então, aqui nós temos... Oi. Eu só não consegui entender a 8, porque eu não consegui fazer esse número aqui. Tá, ok. A Pro explica. Então, para colocar na sequência, eu tenho que fazer a comparação. Para eu comparar, a primeira coisa que eu tenho que olhar são os inteiros, né? Quando tem inteiros iguais, no caso do R$14, eu vou olhar a casa dos décimos. Então, 2 é menor do que 9, então primeiro viria, na sequência de menor para o maior, o R$14,29. Aqui era para utilizar uma ficha por vez e escrever os números, os números que está solicitando aqui abaixo. Então, quem que fez um número entre 29 e 30? Ou seja, tinha que ser um número decimal entre 29 e 30. Não pode passar de 30. Então, a parte inteira, lembra que eu falei que depois da vírgula, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, qualquer número com a vírgula, após a vírgula, de 1 a 9, é maior do que 1 e menor do que 2. Lembram disso? A mesma coisa do 29 e do 30. Que número, então, eu posso escrever aqui que está entre 29, ou seja, o meu inteiro tem que ser 29 e tem que ser menor do que 30. Prof, a 29,8? Exatamente. Vou pegar o 29 inteiros e vou pôr a vírgula e o 8. Ele é menor do que 30 e é maior do que 29. Qual o maior número que eu posso escrever aqui com essas fichas? Rafael, qual é o maior número? Qual o maior número? 98,2. 98,2, exatamente. Por quê? Porque o maior é o 9, depois vem o 8, aí eu ponho a vírgula e ponho o 2. Ok. Pedro e Ori. Qual o menor, um número que eu posso escrever, os 3 menores números que eu posso escrever, que são menores do que 8 inteiros e 5 décimos? Menor do que 8. Então, não pode ter o 8 no inteiro, né? O 2. Quer dizer, pode até ter o 8 no inteiro, mas me diga uma resposta. Ele tem que ser menor do que 8,5. 8 inteiros e 5 décimos. Alguém 2. fez? Hã? 2. 2. Opa, peraí. O 2 inteiros, mas eu quero um número decimal. 2 inteiros e o quê? 2 inteiros e... O 2 inteiros, ele é menor do que 8. 2 inteiros, vamos pôr a vírgula aqui. E aí eu posso usar qualquer sequência aqui. Tanto posso colocar o 8 primeiro como o 9. O 8. O 8,9, tem que usar todas as fichas. Um segundo número, eu também posso fazer os 2 inteiros e colocar 98 aqui, ao invés de 89.
E uma outra opção, como é 8,5, se eu colocar o 8 inteiro, pôr a vírgula e colocar o 2 aqui, 29, por exemplo, também não fica correta? Ou eu posso colocar, poderia colocar isso aqui, 8,92? Sim ou não? Não, não, não. Não! Sim, você Por poderia. que não? Não. Porque vai passar. Vai passar do passar, meio. É exatamente. 8,5. Então, eu não posso colocar o 8,92. Então, os números que eu posso criar com essas 4 fichas da vírgula e dos números que tem aqui, são 2 inteiros e 89 centésimos, 2 inteiros e 98 centésimos e 8 inteiros e 29 centésimos. Deixa eu ver quem vai me dar a próxima resposta. Guilherme Alves. Oi, prof. Então, nós temos aqui um quadro de atletas que estão participando de uma competição de salto à distância. Ah, já apareceu aqui, né? Os 3 primeiros colocados. Como que eu vou fazer, Guilherme, para descobrir quais são os 3 primeiros colocados? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que olhar aqui? Altura? Sim, a Altura altura. deles? Mas aqui está tudo altura. Todos esses números que tem aqui são alturas. Como que eu vou descobrir quais são as 3 maiores alturas do primeiro salto? Não, do primeiro salto não. As 3 maiores alturas da competição. Das 3 primeiras colocadas. O que eu tenho que olhar? Não tenho que olhar primeiro a parte inteira? Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar aqui é a parte inteira. Então, a Helena, ó, foi o maior número aqui, né? Vamos pegar esses 6. A Helena saltou 3 vezes. A Luciana saltou aqui 3 vezes. E o maior salto deu 6,1. Presta atenção. A Sofia também saltou, todas elas saltaram 3 vezes. Qual foi o maior salto dela aqui? A maior altura, Guilherme? 4. Foi o maior salto segundo ou terceiro salto da Sofia? Maior salto da Sofia, qual foi? O primeiro, segundo ou terceiro? Foi o segundo. O segundo? Terceiro. O terceiro. Ó, Terceiro. 5 inteiros e 5 inteiros, entre o segundo e o terceiro. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 6. O 5 não é menor do que 6? Ah, prof. Eu acabei de explicar que a gente não olha a quantidade de números que tem após a vírgula. Você tem que olhar casa decimal por casa decimal. Então, o 6 ele é maior do que 5. Então, 5 metros e 60 centímetros, no caso, 5,6 metros, é o maior salto da Sofia. Da Cássia, qual é o maior salto da Cássia, Guilherme? É o primeiro salto. O primeiro, ok. E da Helena, qual é o primeiro salto? O salto mais alto da Helena? É o segundo. O segundo, exatamente. Ok. Agora, por que a Helena aqui... Então, nós vamos já estar aparecendo aqui a resposta. Então, a Helena foi a que ficou em primeiro lugar, porque o salto dela foi o mais alto, 6,3 metros, né? A Cássia ficou em segundo e a Luciana ficou em terceiro. Então, para isso, a gente precisava olhar os saltos, qual era o maior salto de cada uma, para poder ver, então, quem ganhou o primeiro, segundo e terceiro lugar, ok? Vou pedir para fechar o áudio. Tá. Rafael, nós temos aqui na questão de número 10, algumas pessoas, né? E era para você escrever, comparando as alturas, escrever ali essas medidas.
De acordo com esse quadrinho que tem aqui, ó, de medidas, a Alice, que é a menorzinha, qual é a medida que caberia aqui a Alice? 1,39. 1,39 metros, exatamente, porque ela é a mais baixa e 1,39 é o menor número. O Diego, qual a altura do Diego, que é o mais alto? 1,90. Manuela. 1,58. E o Luiz. 1,62. E por último, a Márcia. 1,75. Exatamente. Então, você ia observar aqui o mais baixo, o mais alto, e aí pegando os valores de acordo com a altura das pessoas, né? Tá corretíssimo, tá, Rafael? Parabéns. Vamos para a próxima página, página 106. Nós temos aqui um número decimal no visor de uma calculadora, lembrando que na calculadora nós temos ponto ao invés de vírgula, né? E aí, foi colocado, então, o 15 inteiros. Quando a gente vai fazer um cálculo na calculadora, às vezes aparecem vários números, né? E aí, geralmente a gente lê só esses 3 primeiros aqui, tá? Então, 15 inteiros, 641 milésimos e mais uns quebradinhos. No começo do ano, nós estudamos arredondamento, né? E nós vimos também que um número decimal, ele está entre o inteiro e o próximo número inteiro. Então, o próximo número inteiro aqui seria 16. Mas nós podemos arredondar também números, né? Dependendo da quantidade aqui que está após a vírgula. Deixa eu só apagar aqui. Então, aqui os números decimais mais próximos, depois da vírgula, são os 6, né? E qual seria, como nós temos 3 algarismos aqui, nós substituímos esse número decimal, 15,6, ele é maior, perdão. Não, ele é menor do que o número que apareceu no visor e menor do que 15,7, que seria o próximo número decimal. Então, aqui eu tenho 6 no número decimal, o próximo número decimal aqui seria o 7, né? Então, observe... Ai, carambola, peraí. Esse aqui eu vou explicar, porque ele é um pouquinho mais complicadinho, tá? Acho que foi, não. Então, era para escrever esse mesmo número que estava aqui no visor, com os 2 algarismos mais próximos da vírgula. Então, quais são os 2 primeiros algarismos mais próximos da vírgula? Vou pegar aqui 15 inteiros e 64 centésimos, que são 2 algarismos após a vírgula. Vou pegar o valor, então tenho 2 algarismos aqui. Qual vai ser o próximo de 64? Aqui eu tenho 64. O próximo número decimal de 64 seria, então, o 65. Então, esse valor está entre 15 inteiros e 64 centésimos e 15 inteiros e 65 centésimos, ok? Com 3 algarismos após a vírgula aqui, vou pegar 3. Seria 641. Qual é o próximo depois de 641? 642. 4 algarismos. Aqui eu tenho. Como eu tenho os 4 algarismos aqui, esse número teria que ser um antes
E aí, um depois, que vai vir, né? O que vem antes e o que vem depois. Qual que vem antes? Vou repetir aqui, 15, 6, 4, 1. Vou olhar o último número, que é 2. Que número vem antes do 2? Exatamente, Guilherme. O 1. Então, e aí, que é menor que o número que está aqui na calculadora, vou colocar só uma setinha aqui. E aí nós vamos ver o número maior agora. Então, aqui o final é 2. Vou repetir, vou mudar só o último número. 15 inteiros. Ao invés de 2, qual é o número que é maior do que 2? O 3, exatamente. Então, apontando com o dedo ali. Então, é só observar a quantidade de algarismos que está pedindo depois da vírgula e você diminuir ou aumentar, ok? Pedro, já foi? Pedro, já foi, né? Regiore. Eu não entendi. Não entendeu? Você vai Não, pegar, quando você não. tem um número, e você Também não entendi. quando você quer colocar um número, aproximar um número tanto para cima quanto para baixo, eu vou pegar, dependendo da quantidade de números após a vírgula, eu vou pegar o último número. Então, se eu quero só 2 algarismos após a vírgula, eu vou pegar só esses 2 aqui, né? Quando eu tenho mais números, é porque esse número é maior. Então, aqui 64 é menor do que 6.412, né? E aí, como eu peguei só 2 algarismos, eu vou pegar aqui o 64, o próximo número decimal, com 2 algarismos depois da vírgula, vai ser o 65. Ok? Você vai aproximar, deixar o menor ou maior número decimal. Esquece aqui o inteiro, que nós fizemos com os inteiros, né? Porque está entre esse valor da calculadora, está entre esses dois valores, quando eu tenho que arredondar só para 2 algarismos. Ok? Eu entendi. Oi? Não entendeu ainda? Entendi. Você entendeu? Entendi. Mas conseguiu entender, Rafa? Cadê o Rafa? Mais ou menos. Depois a Pro vai colocar, então, mais algumas atividades e a gente vai observando. Vou pedir para o Regiori. Então, quando é uma vírgula e depois de 2 números, tem que... Não, é porque aqui está pedindo 2 números. Não é que quando você... Porque a gente vai, talvez, arredonde. Então, como que eu vou arredondar? Geralmente, a gente pega os 2 primeiros números só para arredondar. Porque a gente trabalha com 2 ou 3. No 4 a gente quase não usa, tá, pessoal? 2 ou 3 algarismos após a vírgula que a gente utiliza. Porque para peso, por exemplo, a gente utiliza 3. Mas para valores em reais, por exemplo, nós utilizamos só 2. Então, por exemplo, tenho lá... Então, para eu arredondar, o que eu vou fazer? O número que está entre vai ser aquele número que está ali. A gente esquece o que está para trás, pega os dois primeiros algarismos após a vírgula e esquece o que tem a mais. Às vezes pode ter a calculadora inteira de números repetidos, né? Ou números diferentes. Você pega os 2 primeiros após a vírgula. Se tem números após aqueles 2 primeiros, é porque aquele lá é maior, é mais quebrado do que aquela parte que nós pegamos. E aí, o próximo número, então, vai ser... Você vai pegar aqueles 2, no caso era 64, você vai andar mais uma casa que vai ser 65, após a vírgula, tá? Vamos lá, Regioli, número 12. Qual dos números a seguir Entender, prof. o maior? Oi? Não consegui entender mesmo.
Tá, depois eu vou tentar, então, pegar alguma atividade específica só desse Ô, prof, para a gente trabalhar esse. Deixa eu só será que fazer essa a senhora correção. Só um pouquinho, poderia voltar lá Thiago. naquela, na Tiago, espera um 11 pouquinho das que eu tô... 6, Tá me da ouvindo? C, porque eu tô só terminando aqui de copiar. Você tá Pode conseguindo me ir, você ouvir? pode continuar? Você tá conseguindo me ouvir? Porque a Pro tá falando e você tá Pro? me vendo. Acho que ele não tá me ouvindo. Então, vamos lá. Pro, você bugou. Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Todos estão me ouvindo? Vamos. Só o Thiago deve Oi. não estar ouvindo. Eu estou ouvindo. Deixa eu mandar aqui no bate-papo para ele. Prof, Oi, tá me ouvindo? agora eu tô. Ah, tá. Então acho que foi aí o bug. Agora eu tô. Ô, prof, eu ia dizer se a senhora poderia botar na 11 da C, porque eu não terminei de copiar. Tá. Eu tô na última, Mas você conseguiu último entender? número. Conseguiu entender aqui? Ó, como eu peguei 4, ó, tenho 64, mantém. Aqui são 4. 1, 2, 3, 4. Esse é o número que está na calculadora. Então, eu vou pegar o último número aqui, ó. O menor vai ser 1 e o maior vai ser 3. A gente vai diminuir 1 e aumentar 3. Ou, e aumentar 1, perdão. Diminui 1 e aumenta 1. É só diminuir e aumentar um número, tá, pessoal? Dependendo da quantidade que está sendo solicitada. Questão de número 12, Regiore. Sem falar quando o Thiago te interrompeu. É, Eu não ouvi. então, você pode repetir, por favor, Regiore? E a terceira, E como que eu leio esse número? 4,999, 4 inteiros, 4 inteiros e 999 centésimos, 99 o quê? Quando eu tenho 3 algarismos após a vírgula, eu tenho centésimos, décimos, centésimos ou milésimos? Isso, então, é o terceiro número. Por que o terceiro número? Porque se eu acrescentar aqui a gente vê que já é diferente, né? Aqui é 0 no lugar do 9, então esse aqui tá fora. Aqui, como eu tenho 3 algarismos, é como se eu tivesse aqui mais 2 zeros e aqui mais um 0. Então, o número maior é 4 inteiros, 499 milésimos, ok? Número 13. Deixa eu ver quem vai responder para mim aqui. Joel. Joel, a temperatura do corpo, ela varia entre 36 graus e 37,5. 37 graus e meio. Se ela for mais de 37,5, a pessoa, então, 37,6, né? Significa que a pessoa está com febre. Qual termômetro aqui indica que a pessoa está com febre? O que está marcando 37 graus, 38 graus, 38,4 graus, 36,9 ou 37,2? Qual desses termômetros está marcando a temperatura de uma pessoa com febre? 38. Exatamente, 38,4. Eu não sei se vai dar tempo de eu explicar aqui. Vou explicar na apostila para vocês poderem realizar as atividades. Então, aqui, 38,4. Adição e subtração com números decimais. Eu já expliquei para vocês como que funciona. Então, o que eu tenho que fazer quando eu tenho que fazer uma adição de números decimais? Eu sempre vou colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, digamos que esse aqui fosse... Deixa eu ver aqui, vou pegar 2 valores aqui, tá? Digamos que eu tenho lá na loja isso aqui para vender e eu quero comprar esse cinto maravilhoso aqui e a bolsa. Então, vou comprar o cinto e a bolsa. Vocês estão vendo que aqui na parte inteira eu tenho 3 algarismos e nessa parte inteira eu tenho só 2? Quando eu for organizar, se for necessário, coloca lá que eu tenho unidade,
dezena, centena, né? E aqui eu tenho só unidade e dezena. Então, se preciso for, coloca o quadrinho unidade, dezena, centena. Aqui a vírgula e aqui a parte decimal, décimo, centésimo e milésimo. No caso de valores em reais, a gente não utiliza os milésimos, né? Vou tirar esse milésimo. Não, deixa aqui, porque eu já coloquei, não vai sair. Então, eu vou escrever aqui, ó, 241 inteiros. Vou pôr a vírgula e vou pôr o 30 aqui, 3 décimos e 0 centésimos, no caso, na casa dos centésimos, né? Aqui nos R$ 52,40, começa na casa das dezenas, então eu tenho que vir aqui, ó, R$ 52,00, vírgula embaixo de vírgula, 4 na casa dos décimos e o 0 na casa dos centésimos. Tanto a adição quanto a subtração, eu tenho que montar o meu cálculo dessa forma, ok? Então, vou fazer aqui bem rapidinho a adição. Vou somar o 0 com o 0, o 4 com o 3 vai dar 7. Já vou... Aqui não tenho vírgula? Vou pôr a vírgula aqui. Tô vendo gente que não tá prestando atenção, depois não vai saber fazer. O 1 com o 2, 3. O 5 com o 4, 9. E não tem nenhum número para somar com 2. Vou gastar ali R$ 293,70. Então, adição, subtração, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e vírgula embaixo de vírgula, tá bom? Vocês, na apostila de vocês, vai estar para vocês fazerem... Ô, prof, Oi. Como você disse que queria aquele cinto e aquela bolsa. Você Não. tem R$300? Não queria, não. Na verdade, é só simulação aqui Então, para poder fazer o cálculo. Daí, Porque, na verdade, eu nem você gostei. vai lá e comprar. Entre esses aqui, eu prefiro comprar o tênis, que eu achei mais... que é o que eu mais usaria desses 4 aqui. E trocaria esse cadarço ainda, né? Vocês parecem futurista. Vocês parecem um pouco Porque eu futurista. achei meio breguinha essa bolsa, esse cinto e essa bota. Mas, enfim, pessoal, temos menos de 1 minuto. Vou liberar. Já vamos fazer a aula seguida, ok? Então, não saiam da frente do computador. Se quiser beber uma aguinha e ir ao banheiro bem rapidinho,